Então pode começar a gravação? Esse versículo aqui, irmãos, ele fala primeiramente do Senhor Jesus, né? Então aquilo que se aplica a ele como Salvador, não tem como nós copiar, porque ele é único, ele é Deus, né? Mas naquilo que tem, irmãos, no sentido de obediência, como um servo, na obediência, no sentido, né, de fazer a vontade de Deus, claro que não com a perfeição dele, com certeza, mas a gente tem como um aprendizado, amém? Então nós vamos ver aqui, ó, Hebreus, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, ó, Hebreus, capítulo 1, versículo 9, fala assim, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Como eu falava, né? Isso aqui primeiramente fala do Senhor Jesus. Na forma de Salvador, ele é único, não tem como nós copiar, né? Mas na forma de obediência, aqui está falando primeiramente dele, não é verdade? Pastor, mas ele precisava ser ungido? Não, ele foi ungido aqui. A gente sabe que ele veio como homem, sem pecado, né? E nesses 30 e poucos anos que ele andou aqui, para ser, né, como homem provado, para poder morrer na cruz pela gente, não é verdade? Ele precisou dessa unção. Então a primeira coisa ele fala que, o quê? Ele amou a justiça, né? Mas pastor, isso tem que ver no serviço, no trabalho, no estudo, enfim. Primeira coisa, não, a justiça o quê? É aquilo que é reto, é aquilo que é correto, né? Justiça é aquilo que é como tem que ser, não é verdade? Né? Se a pessoa tem direito àquela causa, ela tem direito àquela causa. Se ela não tem direito, ela não tem direito. Né? Então, a justiça é o que, irmãos? É aquilo que é o correto. Com o nosso Brasil, né? Espero que o Xandão não me bloqueie, tá? Se eu for para a cadeia, você me visita lá. Leva café que eu gosto. Né? Mas qual é o nosso maior problema no Brasil, né, irmãos? Um dos maiores problemas que você acompanha, né? É o sistema judiciário, é verdade? A justiça, ela vale quando convém. Quando não convém, inventam regras, até na cabeça do inferno lá, né? E é tudo desregrado. Então, se fosse tudo, né, certinho, no caso do nosso Brasil, tem a Constituição, né? Se fosse tudo ali certinho, funcionaria. No papel funciona, que é uma maravilha, pastor. No papel, mas na prática funciona? Nem um pouco. Mas porque o papel está errado? Não, o papel está tudo certinho, é justo. Mas a prática, o que vamos dizer, é bem diferente. Então, a primeira coisa não é só fazer a justiça, mas o quê? É amar a justiça. Pastor, mas o que isso tem que ver com o meu trabalho? Você tem que ser lá no teu trabalho aqui uma pessoa que é justa. Né? Se você tem o teu horário de entrar, você não pode chegar atrasado. Teu horário, a não ser que, como eu falava, né? De vez em quando tem um probleminha no ônibus, né? Às vezes o trânsito ficou bloqueado, enfim. De vez em quando acontece um imprevisto, amém? Só que imprevisto não pode ser o quê? Hábito. Né? Digamos que eu começo a trabalhar às 8 da manhã. De vez em quando é até compreensível que acontece um atraso. Mas todo dia eu chego às 8h20, eu estou amando a justiça? Não, porque se o patrão conta comigo lá no contrato, lá, né? Ou eu sou o patrão, enfim, né? Aí eu conto com a pessoa que é 8 horas, é 8 horas. Então as pessoas têm um problema com disciplina que, meu Deus do céu, como eu falava, né? Tem um problema de disciplina. Se é para chegar às 8, chega às 8h30. Se é para sair às 7h15, sai às 7h45. Não é verdade? Se tem um trabalho para entregar, sei lá, você ganhou hoje para fazer o trabalho tem que entregar dia 15. A maioria faz o quê? Se atropela dia 14. E quando não é no dia 15, antes da aula, copiando de alguém ou pedindo, coloca meu nome aí, não é verdade? Vai falar agora de imposto de renda, né? Desde o outro mês está para fazer o imposto de renda. Até o dia 31 de maio, que é o prazo final. Qual é o dia que mais vai dar correria? Pastor, mas o brasileiro tem costume de deixar tudo para a última hora. Não interessa, meus. Costume ruim a gente não pode ter. É vício. Então nós temos que ser pessoas que amam o quê? A justiça. É sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? É do maligno. Então tem que ser disciplinado com horário,
Volto a falar, de vez em quando acontece imprevisto. De vez em sempre é relaxamento. Acorda mais cedo. Sai mais cedo. Dá um jeito. Porque aquela pessoa ali conta com você, né? Não estou falando aqui do horário, mas pode ser o que? Qualquer outra coisa. Né? Amar a justiça. Ou seja, qual é a tua função na empresa? Não, pastor, a minha função na empresa é tal. Então, aquela pessoa conta comigo para fazer aquela coisa. Sei lá, qual é a minha função? Ah, minha função é limpar os extintores. Né? Aí o patrão chega ali, ei Moisés, limpou os extintor? Não, olha, tá tudo aqui, os envelopes organizadinhos. Aí o patrão olha assim, o extintor, meu Deus, né? Chega a passar assim um duro de poeira. Mas eu pedi para te fazer, a tua função é o limpar o extintor. Ah, tá. Não adianta você deixar os envelopes organizadinhos. Não foi pedido para você isso. Foi pedido para você cuidar dos extintor, limpar, tirar a poeira. Se sobrou tempo e como um extra, né? A pessoa organizou aqui os envelopes, isso é um extra. Mas o que contava com a pessoa? Né? Então, não só exemplo, né, meu? Procura ser prático para a pessoa entender, né? O que a pessoa fizesse o que? Aquilo que era para fazer. Então, você tem que amar a justiça, tem que amar o que é certo. Lá no teu trabalho, tem que fazer, claro, com exceção, não vou ter problema de coisa errada, tem que fazer o que é para fazer. É sim, sim, não, não. Você tem prazo para fazer, respeite o prazo. Não deu para cumprir o prazo, justifique, né? Mas tem que amar a justiça. A pessoa ama a justiça, odeia a iniquidade. Isso aqui que é né, amar a justiça, como já falei, né? O que é odiar a iniquidade? Então, não é só amar o que é certo, mas também o que é odiar aquilo que é errado. Então, tem os dois lados, né, moço? Não é só fazer o que é certo por fazer, mas é fazer o que é certo porque você sabe que é ruim o errado. É igual o filho pródigo lá, o irmão mais velho, né? Ele fazia tudo que o pai mandava, mas ele era infeliz. E aí ele dizia, eu tô aqui, tu nunca me deu um cabrito para mim aqui me divertir com os meus irmãos. O que o pai respondeu lá em Lucas 15? Meu filho, tu tá sempre comigo. Tá sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Né? Depois ele falou lá do irmão que saiu, que se perdeu, né? Mas qual que era para estar mais bonito? Não foi o que se perdeu e voltou. Que bom que voltou. Mas o mais bonito é o que, moço? É o que não se perdeu. Amém? Porque o trabalho bonito não é limpar. O trabalho bonito é nem deixar sujar. Né? E ele estava lá infeliz. Então, ele não odiava o que era errado. Né? Ele odiava o pai. Ah, olha só. É esse teu filho aí. Então, quer dizer, não aceitar também, quer dizer, é amar o que é certo e fazer o quê? E não gostar daquilo que é o quê? É errado, né? Não é só fazer o que é certo por causa de uma obrigação, ou por medo de perder emprego, ou de ser punido. Não é só fazer o que é certo, não é verdade? Ai, pastor, eu tenho que dirigir de cinto de segurança para não tomar uma multa. A pessoa está falando o que é certo? Tá. Mas ela odeia o que é errado? Não, pastor. Cinto de segurança pode salvar a minha vida, pode salvar a vida da minha família, não é verdade? Então, ela está falando o que é certo, mas também está o quê? Porque ela odeia aquilo que é o quê? Então, é essa escolha, né? Amar a justiça, aborrecer a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A pessoa faz, não, a vontade de Deus, ela vai ser triste para baixo, vai ser feliz, amém? A gente vê muitas vezes em filme, em novela. Novela a gente não vê, né? E filme não é qualquer um também que se assiste, né? Crente sempre é aquela pessoa para baixo, carrancuda, né? Que levanta de manhã, toma 3 sucos de limão, com 10 litros de vinagre, azeda, amarga, que não ri, né? Que tem aquela cara de tacho, aquela pessoa parece que é o fiscal da santidade, olha todo mundo dos pés abaixo para ver erro, e no final, aquela pessoa, no secreto dela, ela é toda depravada. Já viu isso? Ah, não agora, né? Mas passou quando eu via novela, né? Ou até em filmes, depende de qual filme, é sempre retratado como aquela pessoa que no final, lá no esconderijo dela, eu lembro você estava lembrando daquela novela do Cadeirudo, né? Quem era o Cadeirudo, pastor? Era a Beata, lembra do Cadeirudo, né? Andava lá
E que no final descobriram quem era o quê? Era a Beata lá, a Carola, na verdade, a toda santinha e certinha. E que falava meio assim, no final, eu prometo que eu não vou fazer mais nada. Lembra do Cadeirudo, né? Na verdade, descobriram no final que o Cadeirudo não é, né? Era a Carola. Então pode ver. Mas por que não? Porque essa é a visão que o mundo tem. Talvez sim. Mas também muitas vezes, ok, moço, porque muitas vezes é a visão que a igreja, não digo todo mundo, tá? Mas, ok, alguns crentes que deixam o quê? Deixam transparecer. Então não é só amar a justiça, é odiar também o quê? Aquilo que é o quê? Santidade. Não adianta te arrebentar 4 dias de jejum por semana, se você nos outros 3 dias come até 10 boi pela perna. Adianta alguma coisa? O que adianta? Né? Quando a pessoa levantar todo dia 3 da manhã para orar, não é verdade? Se o resto do dia faz fofoca, mente, xinga, vê coisa que não convém na TV, não é verdade? Adianta alguma coisa? Então a pessoa ela quer fazer o bem como fosse uma balança, né? Para juntar aqui os pezinhos bem para coisa. Da onde? Isso é conversa fiada, moço. Não. Ali a pessoa vai o quê? Vai ter unção, vai ter o óleo da alegria. Amém? Que alegria é essa, pastor? De servir a Deus. Porque eu entendi que errado é o que Deus fala que é errado. E certo é o que Deus fala que é certo. Então eu vivo a minha vida para conhecer e viver o que é essa vontade. Inclusive aonde, moço? Inclusive no trabalho, na escola, na verdade? Ou quem é aposentado em casa também, na verdade? Então quer dizer, é o temor a Deus, moço. Se faltar o temor a Deus, falta tudo. A pessoa não respeita a regra, não respeita a lei, não respeita nada. Mas se tiver esse temor a Deus, ele fala, né? Vai ungir com o óleo da alegria. Né? Então a pessoa vai ser uma pessoa o quê? Feliz. Vale a pena servir a Deus? Vale. O crente de verdade, qual é a tristeza dele, o arrependimento? Pastor, é de não ter se convertido antes. Pois é, porque é tão maravilhoso servir a Deus. Então, né, esse óleo é para aquele que ama a Deus. O que Deus gosta e que não gosta do que Deus não gosta, né? Inclusive na área financeira. Estou puxando hoje mais para a área financeira, né? Que é isso o tema da reunião. E aí, para nós dar mais uma andadinha aqui, Salmo 128. Outra hora com mais calma, eu vou parar, eu vou aprofundar. Mas o que nós estamos aqui aprendendo, irmãos, não basta só não fazer o que é errado. Tem que fazer o que é certo. Eu não faço errado. A palavra não manda você fazer errado. A regra de ouro diz, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Primeiro que isso não é regra de ouro, é Bíblia. E segundo que a Bíblia não diz isso, ela diz, faça para os outros o que você quer que faça para você. Amém? Então não é não fazer o mal, é fazer o bem. Salmo 128, versículo 1, fala assim, bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz, alegre, mais que faceiro, com a boca nas orelhas. Amém? Bem-aventurado, não é amargo, ranzinza, é bem-aventurado, alegre, feliz. Dá para nós traduzir como mais do que feliz. Amém? É aquele que teme ao Senhor. De novo, está falando aqui, irmãos, a mesma coisa. A alegria está ao temor do Senhor e anda nos seus caminhos. Os caminhos são dele. Mas quem anda é você. Volto a falar. Claro, né, irmãos, que no sentido de salvação, Jesus é único. Não tem ninguém que vá ser ele, né? Mas ele nos deu o quê? Ele nos deu as pisadas transformados por ele, né? Para que nós possamos o quê? Fazer a vontade dele, como eu tenho pregado aqui domingo. Não é só o faça isso, não faça aquilo, mas o quê? É a identidade da pessoa. Daí ela vai fazer de acordo com a sua identidade. Tá gravada a pregação do domingo. Então, ele teme o Senhor. Não é amargo, ranzinza, chato, mal-humorado, para baixo, caído. É mais do que feliz aquele que teme ao Senhor.
Ah, pastor, mas tem muita malandragem. Mas não seja você um malandro. Ah, pastor, mas quem anda muito certinho se dá mal. Mas nem que você seja o único certinho que se dê mal. O problema é deles, não é teu. Porque a tua vontade sempre tem que ser o quê? Agradar a Deus. Parece que às vezes quem anda certinho, pastor, não cresce tão rápido. Mas eu não estou nem aí se parece, deixa de parecer. O que importa é o quê? É andar no caminho que Deus me mostra. Amém? É odiar o que ele odeia e amar o que ele ama. É andar nos seus caminhos bem-aventurado, quer dizer, feliz, alegre, não é amargurado, como eu já falei, né? E aí fala assim, ó, só o versículo 2. O 3 em diante, outra hora eu posso pregar aqui. Versículo 2. Pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será. Olha, irmãos, a palavra de hoje, felicidade, felicidade, felicidade. Né? Deus está falando. Feliz será e te irá bem. Olha aqui, podia explicar um por um, né, irmãos? Você vai falar o quê? Comerás o trabalho que é das tuas mãos. Você vai fazer algo ali. Pastor, se eu conhecer quem criou o trabalho, eu mato. Você está mal. Quem criou o trabalho foi Deus. Lembra que eu estou pregando aqui na quarta-feira, né? Ele colocou o homem no jardim para lavrar e o guardar. Então, o trabalho não é consequência do pecado. Lá na frente, depois que a terra também sofre a consequência do pecado, começa a ver espinhos, começa a ver sofrimento, aí então Deus fala, né? Que do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao pó, porque do pó foste tornado. Na verdade, o fim de todo mundo é o quê? É o pó. Ser enterrado vai virar pó, ser cremado vira pó. Tem alguma outra forma? Não, pastor, vou mandar me congelar lá no freezer lá. Tá bem, vai lá, tá um corpo morto congelado. Não é verdade? Quer dizer, não temos, o homem foi feito do pó e vai voltar pro pó. Ah, não, mas me congelaram, pastor. Deixa no frigorífico lá, né? Mas tá morto, não tem vida. Então, mas Deus não fez o trabalho para ser uma maldição. O trabalho existiria de qualquer maneira. Não sei qual trabalho que existiria, muitos talvez não existiria, mas não é consequência do pecado. Então, como alguém falou, o trabalho dignifica o homem. E é verdade, irmãos. O homem, antes do pecado, trabalhava no paraíso. Lavrava, cultivava. Então, quer dizer, Deus quer que a pessoa, o quê? Ela coma do trabalho das tuas mãos. Coisa boa a pessoa, né, irmãos, ter alguém que ajude. Mas também não pode ser escorado. Aquela expressão, né? Tem gente que às vezes ganha o peixe e quer o peixe. Agora o esforçado fala o quê? Não, até tu me deu o peixe 1 ou 2 vezes. A partir de agora tu me dá, nem que tu me dê a vara, depois eu te pague. Catar as minhocas, eu vou lá, suja as mãozinhas e cava. Né? Não tem frescura não. Mas eu vou aprender então o que? A pescar. Agora a gente todo mês que lá, cadê o peixe? Talvez a pessoa precise algumas vezes de alguém que dê o peixe. Mas a vida toda? Irmãos, Deus não fez ninguém para ficar escorado. Você vai comer o trabalho que é das tuas mãos. Qual é a tua função? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? O que você gosta de fazer? Para que você serve na vida, na verdade? Você vai ser alguém produtivo, amém? Como eu falei, pastor, mas eu sou um estudante. Mas o teu trabalho é estudar e ir bem no colégio. Diz o pai e a mãe ralam, acordam cedo, gastam, filho dá gasto, né? Gastam, se esforçam e chega em casa lá que alegria, fala assim, mãe, pai, estou bem no colégio. Olha que alegria, é uma recompensa. Amém? Né? Quem é pai e mãe que sabe. Pastor, a gente se esforça. Uns até estudam em colégio particular, pastor, é uma dureza para pagar, e é difícil. Mas o que se faz? Vamos, para o meu filho ou meus filhos ter um futuro. Então, é no seu trabalho. Né? Ali a pessoa foi feita para fazer alguma coisa. Não? E ela falou o quê? Pois comerá o trabalho de sua mão, feliz será. Ela vai ser feliz. Como eu falava antes, mas pastor, só vai ter momentos bons na minha vida? A maioria sim. A maioria sim. A maioria, te afirmo que sim. Mas, e nos dias maus, pastor? Pô,
poxa, o mesmo Deus que está comigo nos dias felizes, ele não vai me abandonar no dia mal, amém? E é nesse dia mal, como fala o Salmo 27, né? Eu vou me achegar no pavilhão de Deus, eu vou deixar ele me cuidar, me fortalecer, amém? Feliz será, Deus quer a felicidade. Não é o apego a esse mundo aqui. E o que? Irá bem. Depois você pode ler o resto do versículo 3, gente, e depois Deus abençoa a família. Mas começa com o quê? Mais do que feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Então, tudo isso que é uma consequência, né, nos estudos, no trabalho, nos afazeres, em casa, né? Quem é aposentado também. Me aposentei, pastor. Você é digno dessa aposentadoria, talvez não é grande, infelizmente talvez não é o que seria justo, mas aí a injustiça é da parte dos homens, não é da de Deus, na verdade. Talvez você mereceria ganhar muito mais, mas aí a culpa não é de Deus, é dos homens, né? Mas você tem uma função ali. Não, pastor, eu me aposentei para ficar até as 4 da tarde dormindo no sofá. Fica doente logo, logo, né? Logo, logo morre. Não consegue, mas não consegue. Que nem hoje. Pastor, eu podia não ter vindo no culto, pastor, tá chovendo e tal, né? Eu duvido que você essa hora estivesse dormindo ainda. Pastor, até eu posso estar na cama, mas dormir, o corpo desperta, né? Então, se é para ficar acordado, deitado na cama, eu acordo mais cedo e venho para a casa de Deus. Amém? Não é verdade? Já confraternizo aqui com os meus irmãos. Então, Deus quer que a gente vá bem, que a gente tenha o quê? Sucesso, prosperidade. Mas é o quê? Esse irá bem, esse prosperidade é o que, irmãos? Aí depende, não é verdade? Vai ter irmão que não tem chamado para ser. Às vezes a gente ouve uma pregação, mas que toda a igreja vai ser grande empresário. E aquela vozinha ali que mal e mal sabe ensinar o nome, com todo respeito eu falo, né? Que grande empresário do que ela vai ser? Coitadinha, na verdade? Coitadinha, ela mal e mal sabe ensinar o nome dela, né? Como é que ela vai fazer o quê? Ela vai ter dono de uma grande multinacional? Conversa fiada, né? Então, a pessoa não tem jeito. Tem gente que não tem jeito para liderança. A pessoa é uma bênção, né? Ela é uma bênção no vagão de trem. Encaixou ali, ela vai no trilho e vai bem, amém? Agora, se desconectou ali da locomotiva, a pessoa fala, o que eu faço? A pessoa faz bem, mas faz quando é mandada, é orientada, é ordenada, alguém fala, vamos assim, amém? E é bom, né? Agora tem gente que tem um chamado para estar à frente, não é verdade? Pastor, meu chamado é liderança, porque desde criança eu gostava de mandar nos outros. Não, e você era um chatolino de galocha, tá? Era, pastor, era tão pobre que não tinha galocha. Meu Deus, né? Já é feio ser chato. Agora, pobre, chato, pior ainda, né? Tem pobre que é nojento, né? E essa roupa, mas te deram a roupa, usa. Né? Meu Deus do céu. A gente fica brava. Ajudar, olha, posso. Né? Então, quer dizer, é na sua área, amém? Tem pessoa que é uma bênção obedecendo ordens. E já é uma bênção. E a pior coisa, irmãos, é você ter alguém o quê? Do contra. Vamos para a direita. Ela vai para a esquerda. Ou fica parado. Vamos para a esquerda. Ela vai para trás. Né? A pior coisa é você gastar energia repetindo várias vezes a mesma coisa. Não é verdade? Anotou aí, irmão? Não. Você tá mentindo para bobo, então. Anota. Eu tenho obrigação de repetir várias vezes a mesma coisa? Não, você que tem obrigação o quê? De anotar a primeira vez que foi falado. Não é verdade? Tem caneta, tem papel, marca permanente na testa. Dá um jeito. Amém? O preguiçoso tem 2 muletas. Me esqueci e não deu tempo. Ele até lembra, mas não deu tempo. 20 dias para fazer o que foi pedido. Né? Ou o famoso, eu me esqueci. Sabe por que esqueceu? Porque não deu devido valor àquilo ali. Se eu falar para você, irmão, o prefeito falou que é para você ir na quinta-feira, 3h47 e 57 minutos e 57 segundos,
bater na porta dele que tu vai ganhar 10.585 centavos, 10.585 reais com 18 centavos. Ah, irmão, ele te deu 17 centavos. Cadê o centavo que faltou? E chega antes, que é para não se atrasar. E fica ali, ó. Contagem regressiva para bater na porta, na verdade? Ó, mas tu não pode, se tu bater antes ou um segundo depois, tu perdeu. Mas já tá lá plantado, né? Segunda-feira de manhã. Por quê? Porque é um dinheiro bom, amém? Pastor, se Deus me der 10 mil e 15 mil, eu fico feliz. Eu também fico feliz. Você fica feliz, mano? Deus nos faz feliz junto, então. Amém? Nome de Jesus, né? Mas por quê? Porque a pessoa deu o quê? Valor. Se ele quer pedir a guria em namoro, o pai fala, terça-feira, 8h55, tu bate na porta, ele faz o quê, irmão? Domingo já tá lá passando perfume, arrumado para bater na porta, 8h55. Por quê, pastor? Porque ele dá o quê? Valor para aquele sim. Irmãos, a pessoa não esquece daquilo que ela valoriza. Você esquece o aniversário de um filho? Não, pastor. Como é que eu vou esquecer o aniversário de um filho? Esquece o aniversário de casamento? Tá lascado se esquecer. Não esquece. Não é verdade? Você não se esquece o dia do teu aniversário? Então, coisa importante que tu não esquece, irmão, porque você dá valor. Amém? Então, vai bem naquilo que Deus te colocou. Então, tem pessoa que vai ter liderança, vai bem, vai ser um líder, vai ser uma bênção. Amém? Não é se servir, mas é servir, né? E vai ter aquele que é uma bênção servindo a ordem. Ele faz bem, mas alguém tem que mandar. Ele faz bem, mas alguém tem que mostrar. Amém? Glória a Deus, cada um tem a sua função. Amém? Então, vai comer o trabalho das mãos, vai ser feliz e vai ir bem. Vamos terminar? Efésios capítulo 4. Já vou terminar aqui. Claro que depois você pode vir em casa, tá, irmãos? Então, né, irmãos, disciplina em horários tem que ter, né? Ser disciplinado no que é a tua função, no que você tem que fazer, no que você não é para fazer, amém? Ser honesto, ser justo, é sim, sim, não, não, amém? Viver uma vida correta, viver uma vida que vai o quê? Alegrar o coração de Deus. E a pessoa vai ser o quê? Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor. Bem-aventurado. No momento nenhum a palavra fala que temer a Deus é tristeza. Momento algum. Amém. Efésios 4, 28 fala assim. Primeiro eu leio, depois eu explico. Efésios 4, 28 fala assim. Aquele que furtava, não furte mais. Ponto de vírgula é uma pausa, né? Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver. De novo, irmãos, não é só não fazer o que é errado, é fazer aquilo que é certo, né? Aquilo que é bom, tá certinho, né? Então, não é só não roubar mais, mas é o quê? É trabalhar. Não é só mais tirar o que é dos outros, mas é o quê? É tirar do que é teu para repartir com o outro. Por isso que o evangelho é que muda a sociedade, irmãos. Porque ele muda o quê? As pessoas, uma por uma. Eu sempre prego essa palavra, né? O entendimento que Deus me deu. Então, é um ladrão a menos na sociedade, porque ele furtava, agora não furta mais. É um trabalhador a mais, porque agora o quê? Trabalhe fazendo com as mãos o que é útil, amém? E é um generoso a mais, porque ele faz o quê? Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Deus transforma a pessoa. O que é roubar? Roubar é se apossar do que é do outro. Né? Eu não tenho, eu culpo você por você ter, então eu sou a vítima, eu vou tomar de você. Que horror, pastor. Mas é assim, né? É assim. Mas mudou. Agora falou o quê? Agora eu não sou mais vítima,
eu vou deixar o que você tem com o que é teu e eu vou trabalhar para o teu que é aquilo que é meu. E Deus me abençoando, eu vou fazer o quê? E alguém tiver necessidade, eu vou naquilo que eu tiver condição, vou repartir. Amém? Então olha como Deus muda o ser humano. Amém? Né? Então aquele que furtava, não furta mais. Terminou essa vida, não pertence mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é útil. Pastor, se eu for jogador de futebol, vai ter que virar goleiro. Não, pastor, né? Faz com os pés também o que é útil. Amém? Quanto jogador de futebol? Antigamente as crianças queriam ser o quê? Engenheiro, advogado, arquiteto. E hoje, né? E isso é culpa do pai e da mãe, né? O modelo, né? Anitta, Neymar. Eita! Quer ser youtuber, quer ser vencedor do Big Brother, quer ficar rico jogando bola. Ninguém mais quer ser arquiteto, engenheiro, advogado. Eita, ruim negócio, né? Mas a culpa é do pai e da mãe que não dão valores em casa. A pessoa procura fora e procura no errado. A palavra fala o quê? Trabalha fazendo o que é o quê? O que é útil. Amém? Pastor, eu sou um cabeleireiro. Deus, as minhas mãos são abençoadas. Se manifestar aqui, eu repreendo o capeta. Amém? Pastor, vem aqui, manifesta no salão. Te vi, irmã. Foi no teu salão, não foi na igreja? Deus, as minhas mãos estão abençoadas. Quando eu botar a mão nessa pessoa aqui, ela sinta a unção de Deus sobre a vida dela. Amém? Pastor, eu sou um garçom. Deus, eu estou servindo. O alimento é vida. Eu estou, então, o quê? Ministrando vida para as pessoas. Porque eu estou, o quê? Servindo elas. Pastor, eu sou o cozinheiro, a cozinheira. Olha que bonito. Amém? Jesus, depois de ressuscitado, cozinhava para os apóstolos. Depois de ressuscitado. Né? Então, faz ali, né, uma comida gostosa. Pode ser um feijão com arroz, irmãos. Nada contra, eu gosto, tá? Mas é bem feitinho, bem temperadinho. Amém? Pode ser um arroz, mas não é aquele arroz que dá para tapar os buracos, ela nunca mais abre de volta os rebocos, né? Prefeitura tem que contratar umas pessoas assim, né? É só depois pintar de preto, né? Nunca mais, né? Né? Não, mas é com amor no coração. Pode ser simples, mas é o quê? É com capricho, é com amor no coração. Né? Pastor, eu sou lá um vendedor, amém. É dali que eu vou ganhar o meu salário, mas não vou olhar para a pessoa com a cifra, entrou na cifra, tchim, tchim. Deus, eu vou ministrar bênção sobre essa pessoa. Se ela está comprando essa roupa aqui para ir no lugar errado, Senhor, bota uma má vontade nela. Deus, que essa pessoa que ela não vai fazer coisa errada com essa roupa, né? Que ela vai ir bonitinha para um lugar que é bom, a igreja, lugares melhores também para ir, né? Primeiro a igreja, né? Mas, então, até isso. Ah, pastor, isso é besteira. Não é besteira, não. Né? Ah, pastor, eu estou aqui vendendo um carro. Senhor, abençoa que essa pessoa que está contratando esse serviço, que ela não se aperte. Se ela vai fazer um financiamento, é brabo, né? Você paga 4 carros, né? Mas, né, Deus, que ela consiga pagar até adiantado em nome de Jesus, porque o dinheiro a seguradora ganha do mesmo jeito, né? A locadora lá, a revenda. Então, abençoa que ela possa ir bem, abençoa que ela consiga pagar até adiantado em nome de Jesus, amém? Então, a pessoa tem que olhar o que, irmãos, o seu trabalho como o que? Um ministério, né? Como se eu trabalho no açougue, pastor. É como se o cliente chegou lá no açougue e está Jesus, aquela pessoa, pastor. Não é verdade? Ai, pastor, ele atenderia de uma forma assim especial. Então, tem que ser. Claro que eu não sou Jesus, ninguém de nós é Jesus, né? Mas a gente tem falhas, tem erros, né? Mas se parecer, não precisa você abrir a Bíblia, mas lá em Marcos 3 e em Marcos 6, qual era a dificuldade das pessoas, vamos acreditar que Jesus era o Salvador? Porque ele não fez milagre, né, desde criança, ele só fez depois dos 30 anos de ser batizado no Rio Jordão e ser ungido do Espírito Santo, né? Mas até então, o que ele fazia, irmãos? Como é que ele era conhecido? Como carpinteiro, filho de José. Mas esse não é o carpinteiro, filho de José? Ele nunca, irmãos, até os 30 anos, ele era perfeito, né?
mas ele nunca ministrou. Ele foi um quê? Um carpinteiro, filho de José. E as pessoas dizem, mas quem sabe quantos ali contrataram ele, né? Carpinteiro. Carpinteiro não é marceneiro, tá, moço? Se fosse marceneiro, ele falaria, né? Carpinteiro, porque ele é fácil, ele colocava uma lajota, trabalhava numa pedra, arrumava um piso, arrumava uma porta, arrumava alguma coisa. Ele era um faz-tudo, entendeu? Ele era um empreiteiro, ele era um carpinteiro, alguém que fazia trabalhos manuais, não só com madeira, incluía madeira, né? Ele era um carpinteiro, né? E as pessoas ali, quem sabe, contrataram, ele arruma meu banheiro lá, não, né? Você conversou, mas ele instalou o chuveiro para mim, né? Mas ele trocou a torneira, né? Ele assentou o azulejo lá, não deu mais trabalho. Na verdade, se fosse hoje, né? Então, as pessoas tinham até dificuldade por causa disso aí. Muitas vezes não reconhecia que ele era o Salvador, porque ele se criou ali trabalhando como quase como uma pessoa que normal. Não era, não. Mas, né? No dia a dia, ele quase como fosse. Amém? E se ele fosse, esse aí é o perigo da Jerusalém, né? Comprei um produto com ele, durou um dia só. Aí esse aí o leva, né? Tava lá nas ruas de Jerusalém, vendendo calçado lá. Ó o Pilatos! Já botava e saia correndo. Não, né? Não. Então, glória a Deus. Vamos terminar aqui, né, de novo para nós fazer oração. Não saia da... Perdão, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é útil, o que é bom, né? Para que tenha o que repartir como tiver necessidade. Amém? Então, vou parar aqui a gravação. Deus abençoe você de casa.